Mulher, pernambucana, mãe de 3 filhos, 28 anos de idade, Leiliane Rafael da Silva. Enquanto outros estavam apenas preocupados em registrar para jogar as imagens na rede, ela demonstrou uma imensa força em favor da vida. Numa atitude de coragem, Leiliane saltou da moto para tentar ajudar o caminhoneiro que foi atingido pelo helicóptero no acidente que levou à morte do piloto Ronaldo Quattrucci e do jornalista Ricardo Boechat. O ato, tão raro hoje em dia, foi parar nas redes sociais. Foram muitas as homenagens. Leiliane foi chamada de heroína. Mas assim, de me ver numa cena dessa, igual o pessoal falou de heroísmo, não me imagino. Não me imagino. Você nem aceita esse título? Não. Eu fiz o que eu acho que seria a obrigação de qualquer outra pessoa que estivesse passando no momento, tinha que parar e prestar o socorro. Estas imagens correram o mundo. Um resgate dramático em meio ao mar de lama em Brumadinho. Só teve sucesso graças ao empenho da equipe e à habilidade de Carla Lessa, a major do Corpo de Bombeiros, que pilotava o helicóptero durante a ação. Ela conseguiu manter a aeronave a poucos metros do chão, bem próximo às vítimas. E precisou manter o equilíbrio para compensar o peso do socorrista que se pendurava para resgatar quem estava no chão. Eu entrei no Corpo de Bombeiros com 18 anos de idade. Até então eu não sabia como funcionava, o que fazia um bombeiro militar. Sou a primeira mulher comandante de helicópteros de bombeiros militar do Brasil. Após receber denúncias de maus tratos de animais, ela entra em ação. A apresentadora Luísa Mel comanda uma ONG com o objetivo de proteger pets desde 2002. Em uma das ações, ela resgatou mais de 140 cães da raça Beagle que estavam sendo torturados em um canil clandestino. Também na tragédia de Brumadinho, Luísa se deslocou até o local para ajudar no resgate dos animais, que também estavam sofrendo em meio à lama. Mas se hoje as mulheres são capazes de fazer o mesmo que os homens, por que elas ainda se acham tão diferentes? No campo profissional, né? O homem é sempre mais valorizado do que a mulher, embora às vezes praticam o mesmo trabalho. Relacionamento, se o homem trai, o homem é garanhão, o homem é isso mesmo que tem que ser feito, porque, nossa, é normal. Se é a mulher já é massificada como não presta. Assim, a mulher hoje em dia ela é mais dependente, ela trabalha, ela consegue fazer as coisas assim, por exemplo, eu trabalho às vezes fora, faço alguns bicos, chego em casa e ainda tenho que trabalhar. Faço 2 serviços, o homem não, ele só faz um. A diferença está aí, meu marido principalmente, né? Olha, eu não acho necessariamente que a mulher pode fazer tudo como faz, porque a mulher não tem as mesmas oportunidades que o homem tem. Pode se a mulher tivesse as mesmas oportunidades do que o homem, ela ocuparia o mesmo espaço socialmente, culturalmente. A mulher quer almejar o que o homem é, tá deturpando tudo. Não é bem assim, né? Vai devagar. Não é um erro da mulher querer ser como um homem, até porque a gente tem nosso direito, né, de querer ser igual. Deveria ser igual, mas na prática, infelizmente, não é assim. Na prática, infelizmente, os homens continuam ganhando mais, os homens continuam tendo mais privilégios, sendo melhor visto, mesmo que eles façam as coisas erradas do que as mulheres. Olá, alunos! Estamos aí às portas do Dia Internacional da Mulher e hoje nós vamos começar o programa falando dela e com ela. E nós homens também vamos aprender, é claro. Começando com o fator diferença. Que, sinceramente, se nós acharmos que a mulher é igual a gente, nós não vamos conseguir fazer nenhuma sequer feliz. Eu posso falar sobre isso, porque eu pensei dessa forma por 12 anos no meu casamento, tentando tratar a Cristiane como se ela fosse um outro homem, né? Em alguns pontos, e eu só me dei mal. Mas sabe o que é, Renato? O que eu acho é que muita mulher não se conhece. Muita mulher não sabe dessa diferença dela a respeito do homem. Por isso que pensa que ela é igual ao homem. Aí que o bicho pega, né? Porque se a mulher não se conhece, o homem também não vai conhecê-la, porque ele ela mesma... muito menos, né? Muito menos. E também muitos homens não se conhecem, essa é a verdade. Mas esta é uma das principais razões porque os dois, homem e mulher, de forma geral, não estão conseguindo evoluir, se relacionar muito bem. Muitas coisas evoluem na nossa sociedade, mas relacionamento homem e mulher parece não estar evoluindo assim como deveria. E para tudo, se você quer ser feliz em um relacionamento amoroso, entenda que você não é igual a ele.
e ela não é igual a você, capiche? Pois é, então vamos começar a explicar esse assunto usando as frases que as pessoas falaram nas ruas aí que você acabou de assistir, para desbancar este mito popular. Vamos lá. Primeira frase aí. Uma mulher disse: no campo profissional, o homem é sempre mais valorizado. Não necessariamente, né? Não vamos generalizar. Há profissões que a mulher faz de forma melhor que o homem, justamente por exigirem qualidades que são mais naturais a ela. O mesmo se aplica para o homem, né? A gente tem um exemplo disso aqui. Eu não poderia colocar um homem no seu lugar. Não, de jeito nenhum. Quem não ia ser escola do amor. Sinceramente, quem ia assistir dois homens aqui falando de amor? Falando de amor. A gente ia receber flechas, né? De todos os lados, especialmente das mulheres. Quer dizer, você está num lugar que só você pode ocupar e vice-versa. Então, eu sei que muitas mulheres, né, assim, de forma geral, historicamente, nós entendemos que toda esta luta pela igualdade, né, entre os sexos é uma luta digna, porque por muito tempo, por muitos séculos, o homem oprimiu a mulher. O homem tirou vantagem da sua posição e enfraqueceu a mulher. Então, só que o erro está sendo agora repetido da forma oposta, em que a mulher está tentando corrigir esse problema, dizendo: não, todo mundo é igual, todo mundo é igual. E não é que todo mundo é igual, há diferenças. E se essas diferenças não forem reconhecidas e a gente tentar igualar homem e mulher, nós vamos criar novos problemas. Tentando resolver os anteriores, vamos criar novos, como já estão sendo criados. E você também desvaloriza o que você faz bem, como mulher, como homem. Né? Se você fala assim, não, todo mundo é igual, homem e mulher é igual, então você tira aquelas características que são tão importantes, que fazem tanta diferença. Por exemplo, para que o Renato vai se casar com uma mulher que é igual a ele? Né? Por que você iria fazer isso? Né? Não faz sentido. Você tem que casar com alguém que vai ser diferente de você, para fazer a diferença na sua vida. Para complementar, para adicionar o que me falta. Porque senão vai ser igual a você, né? Então, por exemplo, uma coisa que a mulher faz muito bem é cuidar. Tudo que envolve o cuidar. O homem, ele é um pouco mais, assim, focado, né? Então, ele não pensa, assim, muito no que está acontecendo ao redor. Já a mulher, ela tem o dom de cuidar porque ela é muito sensível a tudo que está acontecendo. Então, ela está aqui assistindo o programa e ela está vendo, por exemplo, essa blusa que eu estou usando, esse detalhe aqui, da oncinha, ela está vendo o cinto, ela vê todos os detalhes, ela repara tudo. Agora que você falou, eu estou percebendo. Com certeza, você nem tinha visto que tem uma oncinha aqui do lado. Realmente não tinha. Pois é, porque o homem é muito focado. Então, tem certas profissões que o foco é mais importante. Mas tem outras profissões que a pessoa que é mais sensível, que vê tudo, né? Que vê os detalhes, a mulher já é melhor nisso. Então, ela já faria isso melhor. Então, acho que a gente tem que valorizar as diferenças e não achar que o igual é que é legal. Porque o igual tira até o meu valor. Exato, porque toda essa balbúrdia aí, né? Ela vem de um pensamento, um raciocínio falho. O raciocínio falho é o seguinte: diferenças são ruins. E diferenças não são ruins. Como nós estamos aqui descrevendo, diferenças podem complementar. O grande problema entre os sexos não são as diferenças. O grande problema é a falta de respeito, é a falta de consideração, é a falta de apreciação, a falta de parceria, de reconhecimento. Não é verdade? Isso é o que é o problema entre os sexos, entre o homem e a mulher. E não a questão da diferença. Diferenças são excelentes, maravilhosas. Mas quando as pessoas tentam igualar a todos, então elas vão tirar as individualidades dos sexos para tentar igualar os dois, então vai tirar da personalidade, da identidade daquela pessoa. Então, por exemplo, hoje nós temos homens que eles deixam de cumprir o papel de homem, de segurança, de forte, de provedor na família e fica em casa dizendo, a mulher que trabalha, a mulher que vai ganhar o dinheiro. Ela já está fazendo esse papel. Ela está fazendo o papel que eu fazia antes, então deixa ela fazer. É errado ela trabalhar? Não é errado ela trabalhar. Mas
porque há essa grande luta pela igualdade, muitos homens se acomodam. Assim como muitas mulheres também se acomodam no papel maternal, no papel de companheira, no papel mais feminino. Ela quer bater de frente com o marido. Então, nós temos hoje mulheres masculinizadas, homens afeminados, todo mundo se aproximando um do outro e todo mundo cada vez mais infeliz. Duvido que você vai achar uma mulher masculinizada que o homem é feliz. Duvido que você vai achar um homem afeminado que a mulher é feliz. Duvido. Você vai achar os casais mais equilibrados, mais felizes, são aqueles casais onde os papéis são bem distintos, mas os dois se respeitam, se apoiam e se complementam. Vamos à próxima frase, então. Se o homem trai, ele é garanhão. Se a mulher trai, ela não presta. Pois é. Realmente isso, muitas pessoas pensam assim, mas você sabe, Renato, que mais as mulheres pensam assim. As mulheres é que pensam mais assim, tipo, o marido traiu, aí ela, puxa, dá uma chance a ele, puxa, coitado, você luta pelo seu casamento. A mulher traiu, larga ela agora, sai fora, cafajeste, sem vergonha. Quer dizer, eu sei que, no geral, né, normalmente se vê assim, o homem pode, a mulher não. Mas a gente tem que entender por que muitos homens, por muitos e muitos e muitos anos, pensam que eles podem e elas não. A tolerância tem muito a ver. Porque a mulher... Se eu tolero, por exemplo, se você me trai e eu tolero, e isso é muito comum da mulher, a mulher tolera muito. Não porque ela é fraca, não porque ela é carente, mas muitas vezes porque ela quer que o relacionamento funcione. Ela é mais pacificadora. Exatamente. A mulher é mais pacificadora. E por isso ela tende a perdoar, relevar mais do que o homem. O homem é mais agressivo, então se ele se sente confrontado, a atitude dele é logo resolver o problema e dizer não. Então, não é questão do homem ou da mulher, é questão dessas diferenças. Está certo o homem trair? Não, está errado, tanto quanto a mulher trair. Mas isso não é porque o homem é garanhão e a mulher ela é sem vergonha. Não é isso, tem a ver com as naturezas dos dois. E a reação da outra pessoa, né? Então, se a mulher ela aceita as traições, e muitas mulheres têm aceitado as traições, então o homem acaba tendo aquela mensagem: não, isso é o que o homem faz, então é normal o homem trair. É óbvio, se eu vejo que o meu limite é bem distante, então eu vou ousar, eu vou até aquele limite. Mas se o meu limite é mais curto, então eu não vou tentar tanto, né? Bom, vamos então à próxima frase? A mulher consegue fazer mais coisas que o homem, a tal ideia do multitarefas. Bom, isso tem um pouquinho de verdade dizer, aí. mais coisas ao mesmo tempo, multitarefa. Ao mesmo tempo, mas é claro, né? Ao mesmo tempo, mas às vezes nem tudo fica direito, né? Ela consegue pensar em muitas coisas ao mesmo tempo, mas aí ela acaba dividindo muito o foco dela. Ela não acaba, às vezes é uma coisa que o homem consegue focar e ele termina, ela não consegue focar porque ela tem que resolver outras coisas também. Mas isso é da natureza dela. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é que ela consegue fazer muita coisa. Então, ela consegue ser mãe, ela consegue ser uma dona de casa, ela consegue trabalhar fora, né? Ela consegue ser esposa, ela consegue ser amiga. Se cuidar, sabe? Ela consegue muita coisa. O homem já tem um pouquinho de dificuldade. Tipo, se ele vai ser pai, então tem que tirar um tempinho para ser pai. Se ele vai ser marido, então ele tem que tirar um tempinho para ser marido. Ele não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. A questão, ele até consegue se ele se esforçar. Mas, novamente, voltando à biologia, voltando à natureza, a mulher, por milhares de anos, ela se entregou a quê? A cuidar do filho, cuidar da casa, cuidar do marido, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ela é a arquiteta do lar, ela é a arquiteta dos relacionamentos. O homem se dedicou a uma coisa, uma coisa, prover, trazer a caça para casa. Ele saía de casa dizendo, eu tenho que voltar hoje com uma caça nas costas. E essa era a missão dele. Então, ele fazia essa missão e cumpria essa missão com muito êxito. Então,
A mulher o valorizava porque era ele que trazia o alimento para casa, então não havia um desprezo. Lá vem ele, tudo que ele sabe fazer é atirar uma flechinha no animal. Ela não tirava sarro do marido, ela não desprezava o marido. Agora que você trouxe o animal, vem lavar aqui a louça. Ela não fazia isso. Ela apreciava o marido ter arriscado a vida dele, porque era isso que ele fazia diariamente, pela família. Ela apreciava isso. E ele apreciava o fato de ela estar ali guardando... Dando conta da casa. Né? Guardando tudo enquanto ele estava lá. Então, quer dizer, papéis distintos que fizeram que o homem fosse bem mais focado, a mulher mais administradora. Mas, repito, não quer dizer que o homem não possa aprender isso e nem a mulher ser mais focada. Tudo é uma generalização. Nós podemos dizer que a maioria das mulheres é de uma certa forma como os homens, mas pode inverter e pode haver exceções também. Mas mesmo assim, Renato, nenhum dos dois, essa diferença não inferioriza nenhum dos dois, né? Ele ser focado ou ela conseguir dar conta de tudo, continua os dois tendo o lado ruim, né? Porque se você é muito focado, você não vê o que está acontecendo aqui ao redor. Né? Então, muitas vezes a mulher, ela está com problema e ela tem que fazer cara feia, literalmente, para o marido ver que ela está com problema, para ele enxergar que ela está chateada. Ou passar na frente da televisão, assim, né? Pra ele entrar na frente da televisão para ele... Já ela, por conseguir fazer muita coisa e ser detalhista e ser sensível a tudo que está acontecendo, ela consegue ter o sexto sentido. Então, ela sabe, você que é mãe, você sabe quando seu filho está fazendo uma coisa errada. Você sabe quando ele fez uma coisa errada. Você sabe, você vê nos olhos dele. O seu marido não vê, você vê, porque é o sexto sentido da mulher que foi criada assim, né? Então, é legal, a gente não pode inferiorizar e achar que todo mundo, não, isso é feio, isso é fraqueza, eu quero ser igual a ele. Não, eu acho que os dois têm um lado bom e um lado ruim também. Uma outra coisa que a gente tem que pontuar, Cristiane, é a questão da diferença física do homem e da mulher, né? Homem e mulher não viajam no mesmo tempo biológico, quer dizer, o corpo masculino, ele tem uma longevidade maior na questão reprodutiva, por exemplo, do que o corpo feminino, né? Aliás, o Dr. Cláudio Guimarães, que é especialista em reprodução, fala com mais propriedade a este respeito. Preste atenção. A mulher, ela tem uma vida reprodutiva que vai mais ou menos dos 16 até os 50 anos. Ela vai perdendo esse potencial fértil a partir dos 35 anos de idade e esse potencial vai diminuindo até chegar na menopausa, que é em torno dos 50 anos, né? Os óvulos da mulher, elas nascem no período embrionário, quando está na barriga da mãe ainda. E essa quantidade de óvulos se mantém ao longo da vida. Um óvulo de uma mulher de 20 anos é diferente de uma mulher de 40 anos. O óvulo perde qualidade no decorrer do tempo. Quando a gente fala de fertilidade em relação ao homem, ele se torna fértil a partir dos 16, 17 anos e tem o seu potencial fértil aí ao longo da sua vida. Esse potencial fértil ele só vai começar a declinar a partir dos 50, 60 anos de idade. O homem não tem um limite de idade, né? Ele pode reproduzir até os 60, 70 anos. Só que a qualidade seminal vai caindo com o tempo, né? E já foi mostrado em alguns estudos que o espermatozoide masculino pode estar associado com o nascimento de crianças com autismo, né? Quando os pais são muito velhos. A mulher, ela pode reproduzir uma vez por mês, porque ela só ovula uma vez por mês. O homem, ele pode ter relações sexuais em qualquer dia, durante um período de um mês, então ele pode ser reprodutível em qualquer momento da vida, até os 60 anos de idade. Isso aí não dá para mudar com uma lei, tá? Não dá para criar uma lei que vai igualar isso. Isso é uma biologia que separa, diferencia o homem da mulher. E muito bom, é excelente essa diferença, não é?
Então, mas isso tem um outro impacto, Cristiane, que é na questão até da carreira, da profissão, né? É uma competição injusta. Porque a mulher, ela pensa assim, não, eu tenho que crescer igual um homem, eu tenho que correr atrás. E quando ela consegue chegar, né, naquele nível que ela, agora eu já comprei minha casa, já comprei meu carro, já tenho tudo estabilizado, eu quero uma família, ela já tem o quê? 35, 40 anos? Aí, os homens da idade dela querem as jovens de 20, 25 anos. E aí você tem aí ou já estão casados, uma multidão de mulheres dessa idade, de 35, 40, 45 anos, que deram prioridade à carreira, aos estudos e que estão sozinhas. Queriam agora gastar o dinheiro que, né, conquistaram, a casa que compraram, para uma família, colocar uma família de dentro daquela casa. Viajar, né, usar o dinheiro para viajar com a família. Mas que família? E não somente, mulheres que sempre sonharam ser mãe e mais priorizaram a carreira e por causa da biologia, então fizeram a faculdade lá nos 20 e poucos, depois fizeram uma pós-graduação, depois investiram na carreira, então chega lá no 30, 35 e ganharam dinheiro, né? Até casaram às vezes, mas postergaram a gravidez. Aí quando chega lá nos 35, querem engravidar, o que elas fazem? Tem dificuldade. Então, todo o dinheiro que ela acumulou dos 20 aos 35 vai para a fertilização artificial. Quer dizer, ela fica numa situação, como você falou, injusta. Então, há esse discurso de igualdade tem custado caro, especialmente a mulher. Principalmente. Especialmente a mulher. Repetimos aqui, queremos estressar, nós somos a favor total dos direitos iguais. Direitos Iguais. Sim. É uma coisa. Igualdade de gênero é outra coisa. Isso é uma ideia que não existe na prática. A biologia não apoia, não dá respaldo a esta ideologia. E quem fala não somos nós. Pesquise o assunto. Vamos à última frase, que talvez seja a única que faz total sentido do que nós já falamos até aqui. É esta. A mulher quer almejar ser o que o homem é. E isto está deturpando tudo, uma pessoa falou nas ruas. Ela falou tudo, né? Porque realmente, quando você quer ser igual ao homem, você então vai eliminar tudo que você tem diferente dele. Você vai tirar a feminilidade, você vai tirar a doçura, você vai tirar esse cuidado maternal, você vai perder tudo que vem com a mulher, você vai tirar de você para ser igual ao homem, que é uma pessoa mais um pouco fria, né, insensível. Não que isso, né, diminui você, o homem, né, mas é a diferença, né? Então, realmente, você deturpa tudo. Então, muitos filhos hoje não têm uma mãe presente e quando a mãe está presente, ela não tem paciência. Ela não quer estar ali, ela quer estar trabalhando, ela não quer estar ali conversando, né, com aquela criança, ela não quer estar ali. Quer dizer, como assim? Você é a mãe dessa criança, era para você ter prazer de estar com ela, mas porque ela está tão focada em ser igual ao homem, o que ela faz bem, ela eliminou. Bom, o que a gente recomenda, a Escola do Amor recomenda afinal? Nós recomendamos, em primeiro lugar, que homens e mulheres reconheçam suas diferenças e saibam quais elas são e saibam apreciar essas diferenças e usem essas diferenças como complemento numa parceria de homem e mulher, como sempre foi intencionado desde o início. E que também o homem e a mulher lutem para que os direitos sejam iguais. A mulher profissional, o homem profissional, se o trabalho, o resultado é o mesmo, tem de ser tratado com os mesmos direitos, com a mesma remuneração e etc, etc. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não vamos misturar as bolas, porque senão vamos acabar pisando nelas, caindo e nos machucando. E é por isso que, alguns anos atrás, eu escrevi o livro A Mulher Vê. Antes mesmo da gente escrever o livro Casamento Blindado, porque eu já via que muitas mulheres perderam a noção do que é ser mulher, a força que a mulher tem, como ela tem valor. Ela não precisa de movimentos, ela não precisa de um homem para falar para ela o quanto ela tem valor, ela não precisa se igualar a ele. Ela
por si só tem muito valor. Veja só. Tem uma parte que fala que ela é batalhadora, né? Aí fala a respeito de Ruth, que ela chegou num povo estranho e ela teve ali que se adaptar àquele povo. Tudo que ela tinha vivido até ali ficou para trás. Ela, então, adapta naquela nova vida, que foi exatamente o que eu tive que fazer. Mas eu podia ser como eu sempre fui. Não precisaria mudar o que eu sou. A gente casou, ele falou, você vai cuidar das finanças da casa. E ele me deu o cartão, gastei tudo que eu podia gastar. Aí as contas começou, conta de telefone, conta de luz, acabou o dinheiro. E ele ficou muito bravo. Ele comprou o livro pra mim e falou assim, toma, esse livro é pra você. Aí no segundo capítulo do livro vem, ela é digna de confiança. E minha ficha caiu. Teve uma parte que eu me identifiquei muito mais, que ela é disciplinada. A mulher vê, ela se impõe no que ela faz, ela procura fazer melhor. Tem que ser independente, porque a mulher vê, ela também é independente. Eu observava muitas mulheres, falei, poxa, ela é melhor, ela sobressai. Eu falava, meu Deus, eu não sou assim. É como se eu estivesse presa dentro de mim. Como eu não tinha iniciativa para eu mudar, eu tenho que fazer coisas que eu nunca fiz. E eu fui vendo que eu era capaz. Depois que eu descobri o valor desse livro, né, eu presenteei várias amigas. E uma delas veio até mim e falou assim, Kátia, esse livro mudou a minha vida. É uma receita para recuperar a essência de cada uma. Aí, eu recomendo realmente o livro A Mulher Vê, não só para as mulheres, mas para os homens inteligentes que querem entender e conhecer melhor a cabeça da mulher. Sim, é possível, você pode com esse livro entender melhor. E também você que está aí, homem solteiro, procurando uma mulher virtuosa, vê de virtuosa. Então, o livro A Mulher Vê vai te ajudar nisso. Pode acessar o site arcacentra.com.br ou nas melhores livrarias da cidade. E você não vai mais precisar de um Dia Internacional das Mulheres para se sentir valorizada. Bom, agora mudando de assunto, mas nem tanto, eu quero apresentar a vocês a nossa plateia de hoje, que vai falar um pouco sobre como o trabalho da Escola do Amor nas escolas, o Namoro Blindado, tem ajudado em casa. Antes de conversarmos com eles, vamos entender como que esse trabalho nas escolas tem acontecido. É a palestra Namoro Blindado, para alunos, professores e pais. Por que a vida a dois é tão complicada? Quando parece que as coisas vão bem, acontece alguma coisa que causa briga. Por que é tão complicado? O problema não é a vida a dois, o problema são duas pessoas complicadas que se juntam. Aí o quê? Complicação ao quadrado. Dúvidas, dúvidas e mais dúvidas. De olho na insegurança dos jovens, quando o assunto é relacionamento amoroso, a Cris e o Renato lançaram em 2016 o livro Namoro Blindado, que deu origem ao projeto Namoro Blindado nas escolas. Em 2018, cerca de 90 mil alunos de escolas públicas e privadas de todo o Brasil receberam a palestra Namoro Blindado. Temas como automutilação, autoestima, bullying e namoro foram abordados. Este ano o projeto já começou e hoje acontece aqui numa escola pública de Osasco. Esse trabalho a cada escola, a gente percebe um perfil também, escolas em zonas mais carentes, a gente percebe, às vezes, uma realidade muito bruta, crianças com 14 anos que já são mães, 17 anos que já têm 2, 3 filhos, e a gente, trazendo o amor inteligente, vai aí tratando de resolver essas questões. Além dos questionamentos em relação a sentimentos ou melhor maneira de conduzir um namoro, a palestra aborda também temas como vícios e relacionamentos abusivos. O namoro blindado é aquele namoro onde você primeiramente se valoriza. Perguntas como: quando devo contar aos meus pais que estou namorando? Qual a idade certa para começar a namorar? Como ter um relacionamento duradouro? Ou como conquistar o crush são as mais frequentes. Às vezes as pessoas tratam a vida amorosa como se fosse uma diversão. Não, mas é só um envolvimento físico, o sexo é só uma atividade física. Mas o voleibol não te deixa grávida. Mas quando você se envolve com a pessoa errada, as consequências muitas vezes são definitivas na sua vida. Alunos a partir do 8º ano do ensino fundamental ou com 12 anos de idade já podem participar.
E a partir deste ano, a palestra se expande para outras áreas. Será também direcionada aos pais dos alunos, aos professores, além de englobar projetos que levem os jovens a abrirem a cabeça para novas possibilidades. O que você achou da palestra? Achei uma palestra muito boa, vai ajudar bastante no meu relacionamento com ela. Você já assistiu a outra? Sim, é a segunda vez que eu estou assistindo. Você acha que deu para aprender coisas diferentes? Sim, bastante. Vai ajudar muito nesse relacionamento, onde eu vou poder conversar com ela e aprender muito mais. Eu acho que se você aprende a fazer certo, você não vai ter complicações futuramente, entendeu? Quanto mais você sabe sobre um assunto, mais você consegue exercer ele. Qual a importância de uma palestra como essa para as escolas? Acho que é importante por conta dos adolescentes, a quantidade de dúvidas que eles têm, né? E a quantidade de dúvidas também, conflitos internos que eles têm em relação a namoro, né, a sentimentos. Vocês tiveram retorno dos alunos quando participaram dessa palestra da primeira vez? Foi muito bacana. Alguns alunos que já têm interesse em namoro, eles estavam vindo para a escola com um livrinho em mãos. De vez em quando no intervalo, ou então aquela brechinha que tem da troca de aula e o professor vindo, eles davam uma espiadinha para mostrar para os outros também. Isso foi bom, que eles foram contaminando um ao outro e os pais acharam muito positivo, porque a intenção não é focar no namoro em si, e sim no respeito próprio. É muito importante essa discussão, principalmente hoje, na velocidade das informações, o jovem está sofrendo demais. Eles se automutilam, pensam em suicídio por não saber lidar com essas questões no relacionamento. Alunos com diferentes histórias, de diferentes lugares do Brasil, porém com as mesmas preocupações. O medo de errar e se machucar em um relacionamento. No decorrer dessas palestras, eles gostaram muito, ganharam um livro, levaram, alguns leram realmente, porque a gente ficava acompanhando e eles vinham explicando, dizendo: ó, tia, eu vi uma coisa que está acontecendo comigo e eu agora já sei. Acho que foi um momento importante, né, de resgate de muitos valores que hoje estão perdidos, né? Foi muito boa a palestra. Por mim, eu aprendi que a gente tem que avaliar mais nosso parceiro. Serviu pra gente entender que no relacionamento tem que ter muito respeito entre os dois. É um projeto, assim, que deve fazer parte de todas as escolas, porque na idade que eles estão, né, de descobrir, de curiosidade, então é muito importante ter um livro desse. A gente recebeu aqui o projeto do namoro blindado na escola e eu achei muito importante, né? Porque essa fase é a fase que os alunos estão começando a namorar e hoje em dia, querendo ou não, os alunos pulam muito as etapas e eu vejo que é importante você seguir as etapas, né? Eu achei muito importante porque tinha muitas coisas que eu tinha dúvida, como o que é a paixão e o que era o amor de verdade. Eu gostei muito dessa palestra porque ensinou sobre o namoro e eu achei muito importante porque a gente vai levar isso para a nossa vida. Para este ano, o projeto irá expandir ainda mais, inclusive no exterior. Daqui a pouquinho você vai saber como levar esse projeto Namoro Blindado, essas palestras, para a sua escola. Vamos falar daqui a pouquinho. Bom, enquanto as mulheres precisam aprender a serem mulheres, os casais precisam aprender a serem casais e os adolescentes precisam aprender a namorar. Nada disso é automático, como a gente aprende por aí, né, Renato? As coisas não vêm assim, você não nasce sabendo essas coisas. E é por isso que nós escrevemos o livro Namoro Blindado, para ajudar os jovens, mas também os adultos, né, solteiros, divorciados. Se você aprende o que procurar em um namoro, então você vai saber se vale a pena levá-lo adiante ou não, se você tem que terminar e não perder mais tempo, não se machucar. Enfim, você precisa desse guia para não errar, como muitos, infelizmente, estão errando porque estão seguindo simplesmente o coração. Bom, nós, por isso que trouxemos aqui essa plateia que aprendeu com o namoro blindado, não é mesmo? Vocês tiveram uma experiência com o namoro blindado. Nós temos aqui mães, né? A Valnice, que é mãe da Maria Eduarda, e temos a Rosana, mãe do Ítalo. Vocês
participaram desse projeto nas escolas, foi isso? Sim. Conta pra gente aí, Maria Eduarda, porque muitos alunos precisam aprender como fazer isso. Olha, presta atenção, a Maria Eduarda tem que idade, Maria Eduarda? 13 anos. 13. A Maria Eduarda tomou conhecimento das palestras Namoro Blindado nas escolas e ela saiu na frente. Ela foi proativa e fez acontecer a palestra na escola dela. Como é que foi isso? A gente estava assistindo a programação do Love School em casa e aí eu vi, mãe, olha isso, que legal as palestras. Aí tinha o contato embaixo, né? Eu falei, peraí, eu peguei meu celular, tirei foto. Não, peraí, não sai não. Aí deixei lá, tirei foto. E aí, como eu estudo no colégio cristão, eu levei pro pastor do colégio e falei, pastor, a gente pode fazer essa palestra aqui? Aí fiquei no pé dele, nada. Eu falei, não vou desistir, tem que acontecer. Aí eles chegaram e foi quando eles fizeram a palestra. Quer dizer, você levou isso para toda a sua escola, todos os alunos tiveram acesso. Isso. E o que você acha do assunto para adolescentes desta idade? Você acha que é precoce? Você temia trazer esse assunto para sua filha ou você acha que é necessário? A minha filha de 23, ela leu o livro, aí ela queria ler, ela falou assim, não, ainda não é para você, né? E eu não tinha lido o livro. Eu falei, mas por quê? Ela falou, não, ainda ela é muito novinha para aprender tudo isso, né? Eu falei, não, tem coisas que a gente ensina mesmo em casa, porque você tem que mostrar a realidade. Então não adianta ela aprender lá fora. E eu achei bem interessante tudo que tem no livro, que são coisas que ela falou assim, eu fiquei assim, na hora de ler, né? Meia chocada. Mas é interessante porque os outros lá fora não têm esse conhecimento e acabam errando. E hoje há muitos erros nessa idade. Rosana, você que deu o livro para o Ítalo, né? Por que você quis dar para ele? Eu presenteei o Ítalo com o livro porque a idade dele de adolescência, ele é aquele dito, né? O galinha, o garanhão. Muito namorador. Ele me fez passar assim, por muitas situações em casa. Ele também tá passando situação agora, né? Então... Verdade. Ele tinha uma namorada por semana. E eu não sou muito boa de gravar nomes. E aí ele já me avisava assim, mãe, eu vou trazer uma amiga minha aqui. Mãe, mas por favor, não vai trocar o nome? Tá, o nome dela é tal, não confunde, tá? Aí eu ficava, meu Deus do céu, ele me fazia passar por isso. Aí ele trazia, eu evitava até de chamar pelo nome. E o que ele passava na cabeça dele? Apresentando a mãe, fica mais confiável, né? Tá conhecendo a família. Te usando, né? Exatamente, totalmente, né? Então, ele usava esses artifícios com as meninas e toda semana era uma namorada diferente. Eu falava, afinal de contas, quem é sua namorada? Eu nem sei mais quem é, porque toda semana era uma menina diferente. E aí, a gente conheceu o trabalho também do Namoro Blindado. Eu falei, não, esse livro tem que ser pro Ítalo. Ele vai ter que ler. E ele não gostava de ler. Ele começou a adquirir esse hábito de ler depois que eu comecei a dar livros para ele, né? E quando eu dei esse livro, ele começou a ler e eu comecei a ver ele mudar certas atitudes. Ele chegou até a terminar. Quando ele começou a ler mesmo, a se interessar pelo livro, ele chegou a terminar um relacionamento porque ele falou pra menina, eu quero fazer o certo. E a menina ficou com raiva dele. Como é que foi isso aí? Foi bem difícil. A gente teve eu comecei a ler o livro, até dei o livro pra ela, né? Eu namorava com ela. E a gente tinha relação, a gente tinha tudo. Eu comecei a ler no livro o que era um namoro de verdade, né? Com o tempo, assim, eu comecei a... Não dava mais certo. Ela queria ter relação. Normalmente é o contrário, né? O homem que não quer parar de ter, né, relação. Mas ela não queria e eu não queria mais ter relação. Você queria respeitá-la. Eu queria respeitá-la, fazer da forma correta. Namorar, noivar, casar, tudo no tempo certo. E ela não queria isso. Aí chegou um momento que não deu mais, que eu não conseguia mais, porque não tinha como mais seguir, dar continuidade naquele relacionamento, eu tive que terminar com ela, né? E aí, o que você achou disso, Rosana? Ai, não gostava dela, não. Ele tinha mania de indiretamente pedir minha aprovação, né, nos relacionamentos dele. Ele percebia pela minha forma de tratar as meninas. Ele sabia quando eu gostava, quando eu não gostava. E assim, eu não dava muita atenção quando ela chegava, que ele ficava com ela, ele falava, aí depois que ela ia embora, ele falava assim, ai mãe, você não gosta dela, né? Você não gostou dela. E sempre tinha algum motivo, né? Porque eu já conhecia, já sabia do trabalho, então a gente aprende a detectar, a gente aprende a observar.
E como ele não entendia se eu falasse, ele não ia aceitar, então eu não concordava com algumas atitudes dela, né? Por exemplo, de mentir para os pais para estar indo lá, de querer ficar trancada com ele no quarto. Então, essas coisas assim eu não aceitava. Então, eu me isolava, assim, eu não tinha muito contato com ela. Então, quando ele terminou, eu achei bom. Eu gostei. E você? Bom, vai. Eu ia perguntar para Maria Eduarda, o que você aprendeu do livro? O que o livro te ajudou em alguma coisa? Sim, ajudou. Na verdade, antes de eu começar a ler o livro, frequentar as palestras, eu gostava de um menino e comecei a conversar, mesmo muito nova. E eu achava, muito nova, assim, com quantos aninhos, mais ou menos? 12 anos. 12. E você sabia? Não. Então, aí esse era o problema. Minha mãe não, tudo era o problema, na verdade, né? Minha mãe não sabia e, assim, eu comecei a ver que aquilo não me fazia bem. E eu falei, então tá errado, então eu tenho que mudar. Mas eu quebrei a cara pra isso acontecer. Era um namoro, você estava ficando com ele escondido da sua mãe, que não é legal, né? Isso não assim, é legal, né? Não nos beijamos, não tem nada, mas era assim, era apelido aqui, apelido ali, essas coisas. Estava caminhando para isso. Exatamente. Né? E aí foi quando eu falei, não, eu preciso mudar, porque se eu não mudar, já era, né? E imagina se ela não falasse isso, né? Não, fiquei... Imagina se ela não fizesse... Se ela não tivesse essa consciência, não, isso aqui não tá legal para mim, eu não posso fazer, não posso continuar, né, com essas conversas com esse menino, né? Porque você, nesse tempo todo, não sabia de nada. Achava que ela era uma criança, que não tá pensando nessas coisas. Como a gente, mãe, sempre acha que os filhos nunca crescem, né? Então, você acha que é amizade, amiguinho, né? Mas não teve envolvimento, não teve contato, não teve nada. Então, ela gostava. Mas é assim que começa. Exatamente. E a gente aprende no livro que o namoro, ele começa na amizade, né? Só que não parou por aí. Mesmo eu era muito ciumenta, por qualquer coisa, era uma criança, né? Não era. Você é uma criança, eu sou tá? uma criança. Vamos deixar isso bem claro. Isso que eu falo. Criança em transição. Ela só tem 13 anos, né? Em transição. Mas como você falou, começa com a amizade, mas também o livro fala do coração. Não é? Como que o coração é enganoso, como que muitas vezes essas paixões de adolescência, as paixões que o coração faz a pessoa se entregar e depois sofrer, ela sofre. Né? Porque não era aquilo, ela não usou a cabeça, não usou o pensamento, a inteligência, só usou o sentimento. Né? Exatamente. E é isso que a gente aprende no livro também. Acho que uma coisa que vocês frisam mais no livro é desligar o coração e ligar o cérebro, né? Pra gente parar de agir com sentimento e começar a raciocinar. E foi isso que me ajudou, né? Raciocinar. Então, peraí, se isso não tá certo, quer dizer que eu tenho que mudar. Então, alguma coisa ele estava errada e foi isso que eu fiz. Eu passei a frequentar as palestras, aí depois veio a palestra do Namoro Blindado na minha escola, li o livro, então isso me ajudou. E esse menino com quem eu conversava, ele não conversava só comigo. Então, já viu, né? Aí era aquele sofrimento, que não sei o que, não sei o que lá, e cobrava uma coisa que nem existia. Então, era muito assim. Aí você despertou para isso, o livro te ajudou a despertar. Sim, ele me ajudou a despertar e melhorar, né? A não cair mais nessa. Eu não tô na idade, deixa eu aproveitar a minha idade, deixa eu estudar, viajar, fazer as coisas. Olha o sonho de toda mãe. Você está falando do sonho, de consumo de toda mãe, né? De ouvir isso, né? Não tô na idade, deixa eu estudar. Exatamente. Né? Isso devido ao livro, né, que abriu o entendimento, por mais que ela é uma criança ainda, mas ela conseguiu absorver tudo que o livro passa. Hoje as crianças estão entrando nos relacionamentos, né? Por mais que elas sejam ainda crianças, né? Mas você vê aí crianças no YouTube, né? Crianças dando sugestões, conselhos sobre vida amorosa pelo YouTube. Dicas de amor. E aí, então, a gente não pode deixar os filhos aprenderem com as outras crianças. Os né? pais estão sempre chegando atrasados nessa questão. Acham que é cedo demais, quando, na verdade, normalmente já é tarde. Não demais, mas já é tarde para falar com o filho sobre aquilo. Não é cedo demais, pai e mãe. Você não pode deixar
que as ideias aí de fora, as ideias dos amiguinhos, dos coleguinhas de escola, as ideias da internet, cheguem ao seu filho primeiro sobre o assunto de namoro, de sexo e tudo mais. Porque o temor de muitos pais, eu imagino que esse era o temor da Valnice também, era achar, quando ela queria ler o livro, era pensar assim, não, você vai começar a pensar em um assunto... falando assim, você pode namorar agora, minha filha, toma aqui o livro. Não, assim, vai despertar nela interesse por coisas que ela não está preparada. Mas ela já estava lá gostando do rapazinho. Já estava. Então, você... Presta atenção, pai e mãe, se você falar com ele ou não, ele vai procurar em outro lugar. Então, é melhor você dar uma fonte confiável, um assunto confiável. Aliás, não é só dar o livro para ele, não. É ler, pai e mãe. Você deve ler também, porque o livro vai te ajudar a conversar com o seu filho sobre relacionamento. Vai te dar vocabulário, vai te dar ideias, assuntos. Vocês podem conversar sobre o que estão lendo juntos. Porque muitas vezes o pai não sabe conversar, o pai não tem nem ideia. O pai está aqui em cima, né? E pensando que os filhos são santinhos, que tá tudo certinho, e os filhos estão aqui embaixo fazendo uma baderna. Não, e não só isso, às vezes a mãe, o pai está precisando também, porque não estão casados, né? Estão divorciados, estão aí sozinhos, estão precisando também saber se relacionar, procurar alguém e não ficar só à busca de alguém para colocar ali, preencher aquele vazio ali, né? E por isso que as nossas palestras que estão sendo feitas também têm como alvo ajudar os pais, palestras específicas para os pais. Vamos ver alguns trechos destas palestras. Acompanhe. Você tem ouvido aos seus filhos? Você tem dedicado tempo para entender o que está acontecendo com seu filho? Porque nem sempre o que ele está falando é o que ele quer dizer. E muitas vezes você não está percebendo. A gente tem visto jovens com depressão, até incrível. O primeiro impacto que eu tive quando nós começamos esse projeto nas escolas foi a própria perspectiva deles, né? A imagem que eles nos passam. Muitos estão ali, parece um zumbi, que não tem reação mais. Porque as redes sociais, esse mundo que eles entraram aí de paraquedas, que eles já estão crescendo dentro deles, sem nenhuma opção de sair, ele leva a isso, a uma desumanização. Não, eu não posso demonstrar sentimento, eu só posso demonstrar que eu estou bem. Mas é uma máscara. O que você achou da palestra de hoje? Eu achei a palestra muito interessante, eu achei que agregaram muitos valores para a minha vida, para a vida dos meus filhos. Assim, recomendo todos os pais que puderem estar assistindo a palestra, que eu acho que vai ajudar muito. E a palestra foi para somar hoje, porque eu tenho que me policiar com os meus horários, porque a gente tem atividade fora, que é o nosso trabalho, e mais atividade dentro de casa. Então, eu tenho que me policiar mais para me poder ter mais tempo para ele. Eu acho fundamental a orientação que eles dão, porque eu advoguei muito tempo na área de família e os casais se separam, se divorciam, porque falta diálogo, falta entendimento. Eles dão uma chance, uma orientação segura nesse namoro blindado, casamento blindado, de como se deve conviver em grupo, em casal. É importante, é educacional, mostrar como o garoto ou garota tem que saber se relacionar, se comportar e viver em sociedade de maneira equilibrada. A gente, às vezes, quer trabalhar muito para dar um carro, um celular de última geração, como foi falado, bens materiais, mas não dá realmente o amor, né? O tempo para o seu filho. É verdade. Você vê, a gente falava sobre a importância da mulher em casa, né, no início do programa. E às vezes essa falha, né, essa ausência está aí deixando, você está causando outros problemas. A sua ausência em casa, você não entendendo como abordar esse assunto, né, da vida amorosa, você não sabendo, não se interessando nisso, o seu filho está lá começando a errar igual você errou. Sabe? E aí você também vai sofrer por causa do seu filho. Você sofre por você e você sofre pelo seu filho. Quase aconteceu isso com você, né? Isso. Porque ele estava aí naquele caminho de garanhão. Você viu, realidade... você sofreu no seu casamento e agora o seu filho ia fazer outras mulheres sofrerem também. Quer dizer, a história ia se repetir, né?
com outras pessoas. E isso eu identifiquei nele também. Porque as pessoas falavam muito, nossa, como ele é parecido com o pai, nossa, até nas atitudes, nos gestos. E aquilo não me agradava, né? Por já ter passado por isso, eu não queria ver a história se repetir no filho. Quer dizer, assistir tudo, mas através da vida dele, né? E isso que ajudou o livro, que fez ele tomar atitudes e rever, né? Quer dizer, ele não precisa fazer o que o pai fez, Exatamente. Ele pode fazer diferente, né? Exatamente. Eu tenho uma pergunta para o Ítalo, qual idade normalmente os jovens começam a fazer sexo? Olha, 13, 14 Olha anos só, já. olha só, gente, 13, 14 anos. Por exemplo, você deve estar se sentindo um peixe fora d'água agora, né? Porque com a sua nova atitude de se guardar, respeitar uma moça, ter o casamento, você deve ser diferente de todos. Tá, sim. Hoje porque hoje não é normal, né? Fazer. Normal é namorar, ter relação, se desvalorizar, sabe? Curtir. E hoje eu tenho uma visão completamente diferente. Eu não me adapto mais ao mundo, a esse meio, né? O ambiente jovem. Mas você já foi assim, você já fez isso. Já. E como é que ficava o dia seguinte, a manhã seguinte, a semana seguinte? Você conseguia olhar na cara da menina, vocês se evitavam, ela ficava um grude e você tinha problemas depois, uma descobria da outra. Como é que era assim? Variava de mulher para mulher. Variava de mulher. Tinha mulher que entendia, que sabia que era só aquilo lá e depois já era, ninguém mais se importava com isso, né? Até aceitava. Teve até mulheres que já falaram pra mim, né? Não, Ítalo, você não precisa namorar comigo. Só ter relação. Se você quiser, eu só tenho relação com você. Você não precisa ter nada. O que você pensava dessas mulheres? Eu não dava valor. Eu já não gostava disso, assim. Eu via aquilo, eu já não via aquilo muito bem, assim, descartável. Eu achava que pra mim era uma mulher descartável, porque pra ela falar isso pra mim, né? Voltando ao assunto do início do programa, né? É aquela mulher querendo ser igual àqueles homens que tem esse pensamento. Isso aqui é só pra uma noite, tá? Quer dizer, mas é uma igualdade burra, porque ela reclamou tanto, a mulher reclama tanto, né? Que o homem foi assim, mas ela se o homem quer pode, eu também tanto posso. que o homem seja diferente. Mas uma corrida para o nível mais baixo. Por que não correr para o nível mais... Por que não correr para o nível alto e exigir que o sexo oposto também te encontre aqui em cima? Por que dizer o seguinte, ele baixou o nível, então eu vou correr para baixar mais ainda? Não é inteligente. Vamos competir quem vai mais baixo. Corrida para o fundo do poço, eu costumo dizer. Bom, então aí você já teve do outro lado, não funcionou, né? Não funcionou. E elas... Tinha mulheres que variava muito, como eu disse, né? Algumas aceitavam, algumas não aceitavam muito bem, né? Ficavam no meu pé. Tinha algumas que eu tinha que esperar a oportunidade certa para poder me livrar delas. Eu esperava acontecer alguma briga, eu criava alguma coisa. Já teve algum caso psicótico, assim? Eu stalker, tive assim? A minha ex-noiva, ela era muito doida. Muito doida. Só acrescentando, ele trabalhava no shopping, né? Ele era fiscal das lojas. Então ele ficou, acho que quase com o shopping inteiro. E aí ficou a um ponto dele, assim, dele tá na escada volante, ele tá conversando com a menina, ele olhar lá, ver que outra vinha, ele tem que ficar se esquivando, se escondendo. Já não tinha mais como se esconder. Eu andava pela escada corta-fogo. Todas já sabiam dele. Isso aí é o mínimo, né? O pior é quando você engravida uma. Aí você não queria casar com ela, você não queria nada com ela, queria só uma noite com ela. Só que ela agora engravidou, agora vai ter um filho seu. Né? Quantos jovens estão aí, né, tendo que, às vezes, até se casar porque teve uma criança, ou estão pagando pensões direto, né? Por causa disso aí, desse pensamento. Não, curtir é ficar hoje, amanhã vou com outro. Só que nisso existem consequências disso aí. Não é uma coisa que você faz, pronto, acabou, não vou pensar mais nisso, não se fala mais nisso. Não, você tem as loucas que vêm atrás, essa questão de você ter que se esconder, e também tem a gravidez, né? Ninguém fala disso, né? Ninguém fala, mas quantos jovens estão aí, meninas que estão tendo filhos 14, 15 anos.
Quer dizer, falta total de noção, de entendimento e simplesmente ir pelo que sente, vai pelo que sente, vai, o que todo mundo está fazendo. Eu sempre me pergunto e pergunto aos jovens que se gabam de ser tão diferentes, né? Eu sou individual, eu sou independente, eu penso por mim mesmo e tal. Mas acaba fazendo o que todo mundo faz. Hoje você está pensando, né? Hoje você está sendo diferente, a Maria Eduarda está sendo diferente, né? E talvez os seus amigos, depois de verem esse programa, vão dizer, você pagou mico lá, que não sei o quê, você isso, você aquilo. Pois é, mas eles estão sendo iguais, eles estão sendo fotocópias de todos, vocês estão sendo diferentes. Então, isso é ter personalidade, né? Isso é usar a cabeça, a inteligência. E se você quiser que a sua escola faça parte também dessas palestras do Namoro Blindado, então entre em contato com a gente pelo e-mail eventos@namoroblindado.com. E todos os alunos recebem de graça o livro Namoro Blindado. Falando mais na linguagem dos alunos, é uma chance de matar a aula. Brincando. Mas vocês sabem do que eu estou falando, né? Acho que vai incentivar mais do que tudo que a gente falou aqui. Mas vocês vão receber gratuitamente o livro Namoro Blindado, os alunos, professores também. E a palestra, professores e diretores, é gratuita. Nós levamos a palestra até a sua escola, presenteamos a todos com o livro, respondemos perguntas e você vai notar uma diferença no comportamento dos seus alunos após eles aprenderem o que vão aprender na palestra. Então, novamente, aí o e-mail, se você estiver interessado, escreva para eventos@namoroblindado.com. Bom, eu queria saber agora, Maria Eduarda, quais são os seus planos para o seu futuro na vida amorosa? Bom, eu quero, claro, ter uma vida amorosa bem-sucedida e que minha mãe venha ser agradada pessoa. Acho que é isso. Um rapaz que te mereça. Exato, mínimo, que me valorize. Né? E outra coisa que eu vi bastante no livro do Namoro Blindado é que tem várias coisas do livro da Mulher Virtuosa. Então a gente faz um bem bolado ali e aprende tudo. Então, sempre que os meus amigos e minhas amigas, né, no caso, elas vêm me perguntar, tô passando por isso, porque eu falo, já leu o livro? Não. Então vai ler, mulher, porque você não leu ainda. Porque ajuda muito, de verdade. Não tô falando isso porque... Mas você acaba sendo a conselheira delas, né? Isso. Ela fala, Duda, pelo amor, me ajuda nisso. Calma, filha, respira. Aí eu falo, qual que você precisa? Já terminou de ler o livro? Já. Ok. Tá bom. Bom, parabéns. E você, Ítalo, seus planos? Tá namorando alguém agora? Tô conhecendo alguém. Hoje agora eu sei, agora eu tô fazendo certinho, da forma direitinho, conversando. E eu espero, né? Claro, eu quero fazer dar certo. E eu espero que o meu relacionamento futuramente sirva de exemplo para outras pessoas também, né? Não só para o meu benefício, mas para o benefício para que eu possa ajudar outras pessoas também. É isso que eu quero. Eu acho que as mães ficam muito felizes de ouvir isso, né? Isso que é importante, ler o livro, né? Que todos que teve nas palestras, que ainda não conhece, mas tem acesso, pode comprar um livro pelo site ou pelas lojas de ler. Que as mães vão ficar muito felizes em receber tudo isso daqui que nós estamos recebendo hoje. Ok. Rosana? O mais gratificante de tudo é saber, né, ver essa transformação dele de perto, mudou muita coisa em relação até relacionamento de mãe e filho também, né? Isso ajudou bastante, nós somos muito próximos, falamos de relacionamento um com o outro, ele me dá dicas também, quando eu vejo alguém assim que ele sabe que eu me interesso, ele já observa, mãe, o olhar do homem é diferente, então, ó, não, mãe, isso não. Ele já ficou assim, observador em tudo, né? Então, é bom que a gente converse. E ele me dá dicas, eu dou dicas para ele pergunta o que eu acho e vice-versa. É muito gostoso, muito bom. Bom, muito obrigado a todos vocês, tá bom? Parabéns por investirem no amor inteligente, investir nos filhos de vocês e com certeza vocês vão colher. E por hoje é só, mas olha o que estamos preparando para você na semana que vem. Passados 2 meses, os problemas começaram. Era bastante explosiva, inclusive, né?
a pessoa que se irritava, discutia com as pessoas na rua, a pessoa que corria com o carro desesperadamente. Eu era extremamente ciumenta, eu atormentava ele. E às vezes chegava aquele dia que estava irritado ou que a gente tinha discutido, aí chegava em casa, a primeira coisa que ia fazer, a gente não conversava. Eu ia na geladeira e ia lá, tinha que pegar uma lata de cerveja. Você não pode perder, hein? Até lá, alunos. Tchau, tchau. Tchau.